Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde mais esse dia. Estamos meditando no livro de Mateus. Chegamos ao capítulo 17 e vamos estar lendo dos versículos 1 até o 8, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será para a tua, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, não temais. Então, levantando os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. Amém. 6 dias depois do Senhor está dando uma sequência de ministrações para os discípulos, tratou com os fariseus e o próprio Pedro, que por um lado teve uma revelação poderosa de que o Senhor era o Cristo, depois interviu totalmente de forma carnal, egoísta, querendo impedi-lo de morrer, e tornou-se grande lição para nós. Nesse mesmo instante que está o Senhor aqui no monte, com esses 3 discípulos, por isso que o texto até tem o cuidado de falar no versículo 1 que o Senhor levou eles em particular. Os outros 9, não, são 12 isso. Os outros 9 discípulos estavam tentando expulsar o demônio de um jovem possesso e não conseguiram. Essas coisas estão praticamente acontecendo no mesmo tempo. Mas esse texto aqui, ele traz para nós 3 questões gloriosas. E a primeira dela é dito no verso 2, quando fala que o Senhor foi transfigurado diante deles, que o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, a transfiguração do Senhor, o Senhor como Deus, o Senhor como toda a sua glória, foi apresentado ali para Elias e Moisés. É uma promessa que Deus tinha feito a Moisés 1.300 anos atrás e está se cumprindo. Então, diz que Moisés e Elias estavam falando com o Senhor e o Senhor é Deus. Nesse momento, no verso 4, acontece o segundo princípio, que o primeiro princípio que é quando Pedro se aproxima, né? E ele fala para o Senhor Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Então, toda vez que houver a glória de Deus, você vai achar que é muito bom estar nas coisas do Senhor. Infelizmente, nós temos um pressuposto de dar para as pessoas a obrigação de que estejam na casa de Deus. Você tem que ir. Você é obrigado a ir. Você converteu, você batizou, por que não vai? Você sabe, se ao invés de ficarmos chamando e dizendo que é obrigação das pessoas de ir, pudéssemos produzir glória, elas iam ir e não iam querer ir embora. Por quê? Porque o que Pedro fala no verso 4, é bom estarmos aqui,
Tem que ser o que as pessoas falam nos cultos. Tem que ser o que as pessoas falam nas células. Tem que ser o que as pessoas falam nos estudos. Que é bom estar, mas para que eles digam que é bom, tem que ter uma transfiguração, uma transformação de um estado normal para um estado de glória. De mais um dia num culto para um culto cheio de glória. De mais uma célula da vida para uma célula cheia de glória. E aí vai todo mundo falar que é muito bom. Porém, o segundo princípio ainda é maior ainda, porque fala assim, ó, falava ele ainda. Quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Esses discípulos teve o privilégio imensurável de ouvir a voz direta de Deus falando com eles. Meu Pai amado, é muito grande isso, nota, é muito grande isso. O próprio Deus falando com eles. E o que o Senhor fala? Jesus é filho dele, é amado, mas, ei, ouve o que ele tem a dizer, ouve o que ele está falando, ouve o que sai da sua boca. Porque se nós ouvirmos aquilo que o Senhor Jesus está falando, nós veremos a transfiguração, não apenas nele, mas acontecendo em nós. Então, porque essa palavra transfiguração, ela acontece 3 vezes no Novo Testamento. Ela está também em Romanos capítulo 10, verso 2. Capítulo 12, 2. É bom ver, né? Romanos capítulo 12, 2. E também em 1 Coríntios capítulo 3, 18. 2 Coríntios 3, 18. Estou todo confuso com minhas, como que diz, com minhas notas bíblicas aqui. Mas agora tá certinho. Romanos 12, 2. Tá? Romanos 12, 2, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Essa palavra transformai-vos é a mesma palavra para transfigurar. As duas palavras são metamorfos. Então é transformação. E também acontece em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então veja, nós temos essa mesma palavra, essa palavra de Mateus 17, transfigurado, apontando para 3 pontos de transformação. Primeiro, ela está aqui, o Senhor no monte. Segundo, renovando a mente com a Bíblia. Terceiro, de glória em glória. Percebe? Então, quando tudo isso vai acontecer, quando que essas transformações nessas 3 escalas vai acontecer? Quando nós cumprirmos essa direção do próprio Deus para os discípulos. A ele ouvir. Quando nós ouvirmos de Cristo, nós vamos ser transfigurados, transformado na mente e transformado de glória em glória. Que tremendo! Deus não disse qualquer coisa aos discípulos. Tanto que, olha o verso 6. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Além de ter sido uma palavra
hiper mega impactante, e o Senhor numa nuvem cobriu para que eles não vissem nada, e só a voz os derrubou, porque a voz de Deus e a voz de Jesus é a voz de Deus, você está entendendo? Então, quando ouvirmos essa voz, nós também seremos transformados. E no verso 6, ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo, aproximando-se de Jesus, tocou-lhes, dizendo: erguei-vos, não temais, que é o terceiro princípio. E então eles levantaram os olhos e ninguém viu senão o Senhor. Por quê? Porque o Senhor sempre estará conosco para nos alinhar, para andar conosco. Ele diz que está conosco até a consumação do século. Então, quando vermos coisas grandes, difíceis, o Senhor vai chegar, vamos ficar de pé, vamos lá, vamos continuar, vamos avançar. Deve ter feito isso com tanto amor, com tanta praticidade. Ele deve ter dado um abraço longo naqueles homens, dizendo: vocês não viram nada. Vocês ainda verão tantas coisas. Vocês ainda ganharão tantas almas. Porque o Senhor sabia de tudo. E Ele faz isso conosco também. Que bênção, que glória, que tremendo. Aleluia. Então é isso que desejo para o seu dia. Que o seu dia venha a ser de transfiguração, de transformação. Que o Senhor te dê glórias e mais glórias no dia de hoje. E você venha a ser capacitado em nome de Jesus. Amém? Então que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Fique na paz e até amanhã.